Não importa em qual momento você esteja dentro da área de teste, seja você um iniciante ou você alguém que já faz um tempão na área de testes. É muito importante que você saiba como escrever casos de teste. Mas, Júlio, dentro do meu time não faz sentido escrever casos de teste. E eu entendo completamente. Só que quer saber de uma coisa? Tem muitos times que ainda acreditam que casos de teste são a base para todo testador, independente se estão no cascata ou se estão no ágil. Dito isso, é mega importante que qualquer um de vocês que estão assistindo agora esse vídeo conheça e saiba como escrever casos de teste, saiba sobre os seus templates, os seus modelos, a sua aplicação, um contexto histórico. É sobre isso que a gente fala dentro desse vídeo. Como escrever casos de teste funcionais? Nesse vídeo eu trago a você uma discussão sobre o que são casos de teste. A gente vai falar também sobre quais são os seus modelos, na verdade, seus principais modelos, sobre como a forma de escrita de casos de teste. Vamos falar sobre boas práticas, vamos falar sobre um contexto histórico e também vamos falar sobre a aplicação dele em si no dia a dia das organizações. A gente começa esse vídeo então com uma descrição aqui simples, proposta pelo glossário da ISTQB, que é uma descrição que eu gosto bastante, porque fala sobre o que é realmente o core de o que é um caso de teste. Veja só, um conjunto de valores de entrada, pré-condições de execução, resultados esperados e pós-condições de execução, desenvolvido para um objetivo particular ou uma condição de testes. Veja, para que você possa entender melhor aqui essa descrição, é importante que você entenda os componentes. Valores de entrada são dados que você, ser humano, ou que uma máquina fornece para o software. O software, recebendo esses dados, vai processar e vai te dar então uma resposta. Essa resposta ela é comparada com os resultados esperados. Ou seja, você passou ali um grupo de valores de entrada, a máquina, o software, vai processar aquilo e quando devolver o resultado, você vai averiguar se os resultados que você esperava são iguais aos resultados atuais. Beleza? Só que para que você possa enviar uma informação para o software e para que ele possa processar de uma maneira específica, é necessário que o software já esteja no estado esperado, né? Um estado inicial. Esse estado inicial é descrito a partir das pré-condições. O que elas falam? Falam, por exemplo, que, olha, para que você possa executar aqui esse determinado teste, é necessário que você já tenha um usuário cadastrado. É necessário que você já tenha dinheiro, né, saldo na sua conta. É necessário que você tenha algum requisito específico já configurado no software. Isso são as pré-condições. E as pós-condições? São qualquer tipo de informação que vai acontecer no software depois que você executou aquele determinado teste. Isso geralmente está relacionado a mudanças no estado atual do software dentro daquele determinado servidor. Interessante, né? Talvez agora fique um pouquinho alto nível ainda para você, mas fica tranquilo, fica tranquila, que já já a gente vai ver na prática alguns exemplos e eu tenho certeza que isso vai ficar muito simples para você. Essa daqui, então, lembre-se, é uma definição que é descrita pela ISTQB, que é uma empresa, né, que ela tem aí algumas filiais em diversos países, são chamados de boards, e eles meio que cuidam ali de uma interpretação de o que é testes de software, e tem ali também certificações em testes que ajudam pessoas ao redor do mundo a entender um pouco mais sobre a visão dos pesquisadores que atuam de alguma forma conectados a essa empresa. Beleza? Show de bola! Um caso de teste, então, é uma forma, né, uma situação específica onde você envia informações para o software, ele processa e você pega as respostas e vê se ele se comportou da forma que deveria. Interessante isso, né? A gente pode ter um caso de testes para testar se quando você manda os seus dados de login corretamente, se o software processa e te diz que realmente você é um usuário autorizado e você pode ver então suas informações secretas. Pode ser que você tenha um outro caso de teste que você informa o seu usuário correto, mas a sua senha está incorreta. E quando você envia isso, o software processa a informação e te diz: opa, sua senha está incorreta. Esse é o que? O resultado que o software te devolveu e você comparando se é o resultado que você esperava. Pode ser que em algum momento você vai executar um caso de teste e que você mandou um usuário correto uma senha inválida, mas que o software processou aquilo, você esperava que ele te dissesse: olha,
sua senha está incorreta. Mas na verdade ele te mostra a tela secreta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um caso de teste que foi executado veio a falhar. Por que ele falhou? Porque o software se comportou de uma maneira que era diferente do resultado esperado, né? Que é aquele resultado que você esperava que o software proporcionasse depois do processamento da informação. Interessante, né? A questão é, eu pensei aqui em 3 cenários diferentes, né? Na verdade, pensei aqui em 3 casos diferentes. E é mega importante a gente diferenciar aqui o que são cenários e casos, né? Por isso que eu tô pegando pesado aqui na questão da terminologia, né? Caso de teste, isso daqui que eu falei, tá bom? Combinação de dados de entrada, pré-condições de execução, resultados esperados e pós-condições. Por quê? Porque um caso de teste é diferente de um cenário de testes, tá bom? Hoje a gente não vai falar de cenários de teste, mas só para que você possa ter uma noção, um cenário de teste seria o equivalente a uma ideia de o que você precisa testar, beleza? Então, aqui fica bem claro aí para você que o que a gente está falando hoje aqui é sobre casos de teste, ok? Mas, Júlio, você pensou em 3 casos de teste. Como que você fez para pensar nesses casos de teste? Eu pensei aqui segundo a minha interpretação. Eu li aqui o que eram as regras de negócio do software, e lá nas regras de negócio diziam que apenas usuários que possuem credenciais válidas podem entrar, mas que quando uma senha é incorreta, que o software tem que falar para o usuário, né, que aquela senha estava incorreta. Então, olhando para essas regras de negócio, eu interpretei o texto e pensei em 3 possibilidades de realizar testes naquela determinada aplicação, ou seja, 3 casos de teste distintos, ok? Como que você chegou nesse número, Júlio? Eu cheguei nesse número por quê? Porque eu interpretei o texto. Caraca, Júlio, então quer dizer que exige aqui uma interpretação de texto, ou seja, né, uma prática que a gente adquire enquanto ainda está estudando o nosso idioma, que é português, beleza? Mas além disso, Júlio, também tem ali meio que um quê, né, uma certa experiência que você já tem com testes de software que te ajudou a definir que esses 3 casos de teste deveriam ser executados. É isso? Exatamente isso. O que acontece no mercado hoje em dia é que a maioria das pessoas está ainda interpretando textos para criar casos de teste, ou seja, os casos de teste são derivados de uma interpretação de texto. Mas, Júlio, só dá para definir, então, casos de teste com base na interpretação do texto? A resposta é não. A gente também tem como derivar um caso de teste ou alguns casos de teste com base no uso de técnicas de teste. Essas técnicas são passo a passos extremamente bem definidos de como você lê uma regra de negócio e você converte essa regra de negócio em um grupo específico de casos de teste a serem executados. Eu costumo chamar isso de técnicas sistemáticas. Por quê? Porque eu não uso do meu empirismo para descrever o que vai ser testado, mas sim de uma sistemática. Cada técnica de teste tem um objetivo específico. Por exemplo, tabelas de decisão é uma técnica de teste, né, que você usa para extrair, para derivar casos de teste a partir de uma regra de negócio, e ela é usada quando? Quando existe correlação entre as variáveis de entrada que você tem para uma determinada regra de negócio. A partição de equivalência já não tem essa necessidade da correlação entre regras. Olha só que interessante. Então, com base no conhecimento do objetivo da técnica, de onde ela se aplica ou não, e, é claro, do passo a passo que você tem que seguir, é como se fosse um algoritmo, você vai seguindo uma receitinha de bolo para que você possa aplicá-la em uma regra de negócio, você chega então no número A, B, C, D ou E de quantos casos de teste precisam ser criados e quais são os dados, das combinações de dados de entrada que você precisa ter em cada uma delas. Interessante isso, né? Quer saber uma coisa que também é muito comentada dentro da comunidade de testes em si? Que essas técnicas não funcionam. Mas na verdade não é que elas não funcionam, mas é que grande parte das pessoas não sabe como aplicá-la na prática. Por quê? Porque essas técnicas de teste, pelo menos essas duas que eu acabei de mencionar, elas são explicadas
dentro de um material chamado Syllabus, que é proposto pela certificação CTFL da ISTQB. E lá nesse material Syllabus, ele descreve essas técnicas, mas não com detalhes, com a riqueza de detalhes que é necessária. Então o que acontece? As pessoas acabam por estudar para a certificação, passar na certificação, sem mesmo conhecer na prática como aplicar essas técnicas no seu dia a dia. O que eu posso dizer para você é que quando você aprende a aplicar essas técnicas, elas acabam se tornando parte de você. Então, quando eu vou testar algo que tem a ver com regras de negócio, aplicar essas técnicas para mim já é algo natural. Eu já vou lá e simplesmente identifico quais são as necessidades de técnicas que eu posso utilizar e derivo casos de teste a partir daquilo. Júlio, derivar esses casos de teste a partir da técnica traz algum benefício? Traz muito. Por quê? Porque você consegue testar com mais eficiência. Você consegue testar com mais eficácia. Você consegue ter uma visão geral de quais são os testes que precisam ser executados para aquela regra e definir, com base no tempo que você tem ou na necessidade que você tem de velocidade da entrega do produto que você está testando, quais deles você vai fazer. E você já sabe exatamente, tanto você quanto o seu time, quais não vão ser possíveis ser realizados. E isso todo mundo já fica ciente do que a gente vai testar e o que a gente não vai testar. É muito mais fácil também para que você possa estimar o seu esforço. Pô, vou precisar de muito mais esforço. É muito importante também usar técnicas, por quê? Porque você pode conversar com os desenvolvedores do seu time para que vocês possam então chegar numa decisão de quais são os testes que eu, Júlio, QA, vou executar na aplicação, no front-end da aplicação, versus quanto você vai implementar nas camadas mais baixas do software, como unidade ou integração, por exemplo. Entende? Então é super importante você buscar conhecer mais sobre técnicas de teste. Se você vai procurar em inglês, procure sobre Test Design Techniques. E se você quer saber um pouco mais sobre algumas técnicas, por exemplo, essa da partição de equivalência que eu falei, tem um vídeo que eu explico para você dentro do meu canal no YouTube para que fique muito mais fácil para você entender na prática como usar essa técnica. Chama-se Guia Definitivo de Como Usar a Partição de Equivalência. Depois procura lá que você com certeza vai gostar bastante. Essas técnicas podem ser derivadas de diversos artefatos. Para você que acompanha aqui o canal, você vai perceber que o último vídeo eu falei sobre como estruturar os seus casos de teste com base nas User Stories. Se você assistir esse vídeo, você vai ver que tem ali diversos artefatos que podem ser utilizados na hora de você pensar em o que testar. Aqui eu trago 3 para você: as User Stories, as regras de negócio e os critérios de aceitação. Eu posso olhar para esses 3 artefatos e, com base neles, identificar quais são as regras de negócio que estão embutidas na minha aplicação para que me ajude então a eu aplicar as técnicas ou fazer a interpretação do texto e derivar dali os casos de teste que precisam ser executados. Agora você já sabe como derivar casos de teste, mas eu quero te mostrar uma coisinha a mais: o uso de uma técnica que é a tabela de decisão. Então olha só, esse daqui é um exemplo bem básico, só para que você possa entender mais ou menos como funciona uma técnica. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma regra de negócio, que é a seguinte: clientes que possuem saldo positivo podem fazer transferências a seus favorecidos. Então, se eu tenho um saldo positivo, eu posso transferir para alguém que é meu favorecido. Favorecido é alguém que está literalmente, devidamente cadastrado como sendo uma pessoa que eu conheço, beleza? Além disso, ao realizar uma transferência, o saldo deve ser subtraído da conta origem, ou seja, eu estou transferindo a grana, o dinheiro sai da minha conta, e adicionado à conta destino. Essa é uma regra de negócio muito simples de transferência de grana e que você vai encontrar em qualquer tipo de banco ou instituição financeira que permite a transferência de grana. Show! Eu preciso olhar para esse requisito aqui, para essa regra de negócio, e identificar quais são entradas. Entradas são informações que eu devo fornecer ao software. E fazendo uma análise aqui dela, eu percebi que ali na coluna de variável vocês vão ver que eu tenho saldo e favorecido como sendo entradas. Beleza? E aí eu tenho também informações que estão relacionadas às saídas. A forma com que o software tem que se comportar depois de eu fornecer entradas para ele, como por exemplo, saldo ou favorecido. Ele tem que trazer para mim, por exemplo, o que vai acontecer com o saldo origem e com o saldo destino. Ok? Então essas são as variáveis de entrada, em azul, ou de saída, em verde. Essa variável saldo pode ser positivo ou negativo. A variável favorecido pode ser sim ou não. Da onde eu tirei essas informações?
da regra de negócio que está aqui do lado esquerdo. E o saldo origem pode ser subtraído ou permanecer intacto. E o saldo destino? Adicionado ou permanecer intacto. Essas são as possibilidades que eu tenho de resposta do meu software. A tabela de decisão, ela traz aqui então essa correlação entre saldo e favorecido. E aqui nesse caso, o que eu tenho depois dela são os casos de teste, que você vai ver aqui em colunas, CT1, CT2, CT3 e CT4. Quando eu uso a tabela de decisão, eu faço uma permutação dos dados de entrada. O que é isso? Uma combinação de tudo com tudo. Então, se você for olhar aqui, o CT1 é positivo com sim, CT2 positivo com não, CT3 negativo com sim, CT4 negativo com não. E aí embaixo, ali naquela área mais acinzentada, né, que é referente ao que são as respostas possíveis, eu marco quais são as respostas que eu quero ter dada cada uma dessas combinações. Então, para o CT1, que é saldo positivo e o favorecido está cadastrado, sim, que eu tenho que ter, o saldo origem é subtraído e o saldo destino é adicionado. Interessante, né? Agora olha o CT2. O CT2, 3 e 4 traz coisas que não estão diretamente relacionadas à regra de negócio, que são o quê? São cenários, né? São casos de teste que eu não teria pensado aqui se eu não tivesse utilizado, que eu possivelmente poderia não ter pensado se eu não tivesse analisado com muito detalhe a regra de negócio e tivesse ali algum pouco de experiência em testes de software. Veja só, o CT número 2, né, que foi definido de maneira mecânica, agora tem uma análise minha do ser humano e eu vejo que se eu colocar um saldo positivo, mas se o favorecido for igual a não, o que tem que acontecer? O meu saldo, tanto origem quanto destino, tem que ficar intacto. Né? O CT3, olha lá, o meu saldo é negativo e o favorecido é sim. O que tem que acontecer? Saldos intactos. Se eu tenho ali, então, um saldo negativo e o favorecido é não, saldos intactos também. Eu tenho que executar cada um desses casos de teste para avaliar se o meu software, não só se ele funciona como deveria funcionar, mas também se ele não funciona como deveria funcionar. Ou seja, eu estou tentando identificar se a forma com que o software ele não funciona, se ele está realmente seguindo quais são as regras que eu estou estabelecendo para ele. Isso é muito importante aqui para vocês também, certo? Então eu tenho aqui 4 casos de teste que foram definidos. Ah, Júlio, entendi. Então o caso de teste está aqui, é uma definição de quais são aqui esses valores de entrada e ali quais são os resultados esperados para cada um deles. Isso daqui então, Júlio, a coluna é um caso de teste, certo? Exatamente, a coluna é o meu caso de teste. A questão é que, quando a gente vai para o mercado, e quando eu falo mercado, eu estou falando de diversas empresas, né, que vão exigir aí de você que você seja alguém que ajude o seu time a conseguir identificar o que testar de maneira sistemática, como a gente está fazendo aqui, né? Não só através da interpretação do texto, mas de uma maneira sistemática. Mas que a gente tem que pegar isso e transformar em artefatos, em documentos que sejam mais legíveis. Por exemplo, para que você que está vendo essa tabela pela primeira vez pudesse entender do que se trata, eu tive que explicar para você. Se você tiver que passar essa tabela para outra pessoa, talvez ela também tenha que entender. Agora, se eu colocar isso daqui num documento mais legível, vai ficar mais fácil de qualquer pessoa conseguir entender, certo? Certo. Por isso que criaram-se, então, modelos de como descrever um caso de teste em um formato de documento. Então, essa daqui é uma visão da ISTQB. Olha só o que eles dizem. Eles dizem que você tem que ter um documento, ele tem que ter um ID, ele tem que ter um título, né? Então aqui o CT1 representa a coluna CT1 aqui. Tem que ter um título, transferência de valor com saldo positivo. E tem que ter as pré-condições de execução. Então veja, o cliente precisa ter saldo de R$500. A favorecida, que é a pessoa que vai receber a grana, precisa ter saldo de R$0. Os valores de entrada são a Bebel como sendo uma pessoa favorecida, R$500 como sendo o valor da transferência, o quanto eu vou transferir para ela. Qual o resultado esperado? Sucesso ao transferir os R$500. Por quê? Porque a Bebel é uma favorecida. Beleza? Então, quando eu coloquei aqui quando eu fiz a transferência aqui, deu bom o resultado esperado, sucesso. Quais são as pós-condições? Olha, o novo saldo do cliente será 0, o novo saldo da Bebel será 500. Interessante, né? Fica fácil para você ler isso daqui em comparação com isso? Fica, Júlio, fica muito mais fácil. Quantos desses daqui eu deveria ter, Júlio? Deveria ter 4.
Pô, Júlio, sério? 4? 4. Júlio, o que acontece se essa regra de negócio mudar? Você atualiza a tabela, você vem aqui então sai atualizando os 4. Ou, claro, aqueles que forem atualizados. Júlio, quando que eu faço essa tabela aqui? Você faz essa tabela assim que você ficar sabendo de um trechinho da regra de negócio. E esse daqui? Você precisa fazer isso daqui antes de chegar o momento da execução dos testes. Se você está no tradicional, isso vai acontecer bem antes. Durante as fases iniciais de um projeto sequencial, cascata, você já começa a ter noção de quais são as regras e já começa a definir quais são os seus casos de teste. E por se tratar de um projeto com escopo fechado, né, essa era uma característica dos projetos em cascata, você não vai ter mudanças, tá bom? Pode ser que existam mudanças, mas vão ser pouquíssimas mudanças naquilo que você já criou de caso de teste. Júlio, mas eu estou no ágil, estou criando caso de teste. Uma coisa que eu posso te dizer é, procura saber se realmente há valor, né, do caso de teste dentro do ágil. Né? Procure saber sobre isso. Tem alguns vídeos que eu gravei e coloquei no IGTV para te trazer algumas ideias sobre isso. Depois pesquisa para você saber um pouco mais. O meu IGTV faz parte da minha conta no Instagram, que é o @juliodelimasinsta. Se você ir lá, você vai ter acesso a muito conteúdo sobre teste de software. Inclusive, eu respondo dúvidas dos meus seguidores diariamente. Então, apareça por lá. Vai ser um prazer receber você na minha rede social lá também. Beleza? Show! E se eu estiver no ágil? Você vai ter que criar essa tabela aqui em momento de refinamento. Você vai ter que criar isso daqui, esses casos de teste, em algum momento antes, né, antes da sprint começar. Beleza? Bem antes da sprint começar, já tem que ter isso daqui. Só que veja, no ágil, diferente do cascata, você tem requisitos que podem, se você ainda não chegou no momento da sprint, eles podem mudar com frequência. Então, às vezes, você vai criar caso de teste lá e, tipo, cara, passou alguns dias ele mudou. E aí você vai ter que ir lá e refazer tudo esses casos de teste de novo. Entendeu? Então tem algumas nuances aqui do ágil que não favorecem o uso de casos de teste, beleza? Mas como eu disse, não é um assunto para esse vídeo. Pesquisa mais sobre esse valor do caso de teste no ágil e você vai encontrar mais informações. Essa visão aqui do ISTQB, ela também é compartilhada com, por exemplo, Lee Copeland, que é um grande pesquisador, também escreveu vários livros muito legais, um deles sobre técnicas de design de casos de teste, também vale muito a pena você ler sobre isso. Pressman, que é um grande escritor na área de engenharia de software, e Myers, que é um dos grandes escritores também de teste de software, escrevendo um livro que é um livro que ainda continua bastante atual, mas já faz, sabe, muito tempo. Foi escrito em 79, que vai ajudar muito você a conseguir entender aí um pouco mais sobre teste de software no geral, ok? Agora é o seguinte, eu quero te trazer aqui um contexto histórico de o porquê casos de teste eram utilizados no passado, ok? Hoje em dia, volto a dizer, ainda existem muitas empresas que trabalham no modelo cascata. Mas qual era o contexto histórico que mostra aqui pra gente que o caso de teste servia muito bem ao que a gente tinha dentro do cascata? Veja só. Casos de teste eles foram inicialmente criados com o objetivo de contribuir com um contexto onde há alguém, e aqui está em negrito, onde há alguém que define o que testar e uma outra pessoa com uma senioridade, aqui está escrito errado, tá? Uma senioridade menor executa o teste, entende? Então, o que acontecia? Alguém que conhecia muito sobre teste de software e técnicas vinha aqui e construía essa tabela de decisão, né? Alguém que tem uma senioridade menor não tinha muito a destreza ainda de construir isso, então alguém com uma senioridade maior ia lá e construía isso. Essa pessoa era chamada de analista de testes. O analista de testes também ia lá e construía esses artefatos aqui, que é uns casos de teste. E aí o que acontecia? Vinha lá alguém com uma senioridade menor e pegava esse documento, abria o software e começava a executar. É isso que acontecia, ok? Então, casos de teste tinha muito valor. Por quê? Porque a gente conseguia, então, né, no estilo Fordismo, né, de ter responsabilidades muito bem segregadas, falar, olha, você mais experiente escreve, você menos experiente executa. Fácil isso, né? Fácil. Ótimo isso. Só que o que acontece? Funciona muito bem no cascata, porque tem papéis segregados. Agora, no ágil, você não tem o analista de teste e o testador. Você tem só uma pessoa que é o QA. Essa é a pessoa que vai escrever, vai criar a tabela de decisão, porque a tabela de decisão ainda pode ser utilizada mesmo no ágil, para ajudar você a pensar no que é que pode ser, né, testado.
Só que o caso de teste em si, para que eu vou escrever isso se sou eu mesmo que vou testar e eu que criei essa tabela de decisão? Tá entendendo? Na tabela de decisão, você já tem as informações que você precisa ter aqui. E se você não tem, basta você adaptar ela um pouquinho para que você tenha. Mas você não precisa ter um artefato gigantesco como esse aqui e muitos deles ainda. Por quê? Porque isso vai tomar seu tempo criando, dando manutenção, tempo que você dentro do Ágil poderia estar contribuindo com o seu time em revisão de código, em pareamento com devs, em participação em fóruns, participação em cadências nas cerimônias que acontecem, em você baixar o código e começar a testar já na sua máquina com base só na tabela de decisão, entende? Então, tem esses artefatos aqui que no passado, num contexto histórico, ajudavam muito no Cascata, mas que no Ágil, talvez não faça tanto sentido. Segundo ponto, para ajudar gestores a controlar e ter previsibilidade do progresso dos testes. Olha só que interessante isso. O gerente ia lá e falava assim: analista de testes, derive aí os casos de teste com base nos requisitos. Ele ia lá e criava 4. Agora, cria os artefatos. Ele criava 4. Aí ele falava assim para o testador, né? O testador, me fala aí, quanto tempo você demora para executar cada um? Eu demoro 2 horas. Legal, então 8 horas você já terminou todos os seus 4 testes, certo? Ele falava, certo, é isso mesmo. Legal, então o gestor, controlador ali daquela, né, naquele determinado contexto, falava, olha, stakeholders, daqui a 8 horas, 4 testes serão executados. Ou ele falava, olha, gestores, stakeholders, 50% dos testes já foram executados. Por quê? Porque ele que controlava a execução dos testes. Enquanto as pessoas iam executando ou analisando ou criando, derivando os casos de teste, ele que controlava. Dentro de uma metodologia ágil, isso já não é mais comum. Por quê? Porque na maioria delas, o time é autogerenciável. Então, o QA que está dentro de um time ágil, ele não necessariamente tem que ficar passando informações sobre qual teste foi executado ou deixou de ser executado. Eles têm outra forma de controlar o progresso da sprint. Por exemplo, através de um simples burn down. Né? Eles podem dividir os testes entre os desenvolvedores para que eles escrevam, por exemplo, pode ser que desses 4 casos de teste aqui que foram encontrados na tabela de decisão, 3 deles vão fazer parte ali, então, de testes escritos de maneira numa camada de unidade ou de integração. E um deles vai ser realizado numa camada de interface gráfica e que o testador, o QA, na verdade, aqui dentro do time ágil, decidiu fazer utilizando o dispositivo móvel, instalando o aplicativo para testar apenas um caso de teste lá dentro daquela determinada plataforma. Entende o que eu quero dizer? Então, essa questão aqui do ponto 2, dentro do ágil, já não é mais importante também. Por isso que eu volto a dizer para você que casos de teste são muito úteis dentro do Cascata. No ágil, talvez não. Entretanto, tem um montão de empresas que não pararam para pensar nisso ou que tem alguma necessidade. Por exemplo, hoje em dia, órgãos reguladores ainda pedem muita documentação para que possa atestar os testes que foram realizados. Em um caso de uma empresa que segue uma regulamentação, um órgão regulador, não tem o que fazer. Tem que escrever o caso de teste, independente se está no Ágil ou se está no Cascata, né? Por quê? Porque tem que comprovar que os testes foram executados. Agora, no caso de não, vale muito a pena você pensar se ainda faz sentido para você, dado esses 2 pontos do contexto histórico. Júlio, só tem esse tipo de caso de teste aqui? Não. Tem também uma adaptação das ferramentas de gestão de testes para uma definição aqui de uma norma chamada ISO 29119 dígito 3, que define os artefatos, os documentos de teste. Então você tem literalmente lá, sabe, uma quantidade de campos específicas que cada artefato de testes precisa ter. No caso de testes, as ferramentas de gestão de testes, que são as ferramentas onde você vai lá, faz login e cadastra os casos de teste que você quer executar, elas têm ali essa visão um pouco mais pesada do caso de teste que fala para você, olha, tem que ter uma relação de qual é o projeto que esse caso de teste está, qual é o ID do caso de teste, qual é o ambiente onde ele vai ser executado. Então você vê aqui web, Chrome 99, num dispositivo mobile. O autor, quem criou esse caso de teste, qual é o título do caso de teste, quais são as pré-condições que ele tem, quais são os passos. E olha só esses passos aqui. São passos imperativos. Faça, inicie, informe, confirme,
faça. É um passo a passo do analista de testes dizendo para o testador, execute esses passos. O testador vai lá, pega isso e executa. Abre o Chrome, no mobile, o Chrome 99, e vai lá e começa. Faça login dos dados do cliente. Login, Julio 123. Dou Enter. Aperto lá o logar. Opa, qual é o resultado esperado? Tela secreta apresentada. Tela secreta apresentada. Beleza, vou pro próximo. Inicia a transferência de valores. Clico lá em fazer transferência. O foco tem que estar no campo favorecido. Opa, está, né? E ele continua. E vai seguindo esse passo a passo. Se por acaso todos esses resultados esperados e as pós-condições se comportaram como esperado, pronto. Esse caso de teste passou. Se deu qualquer tipo de problema, esse caso de teste falhou. Entendeu aqui a ideia? Show de bola. O que esse modelo aqui tem de positivo? Está dentro de uma ferramenta. Essa ferramenta, a pessoa pode fazer filtros por esses campos aqui, porque acaba que, né, sistematicamente falando, essas informações são salvas no banco de dados. Pode ser investigado. Pode usar machine learning para tentar extrair insights importantes daqui, né? Pode ter aqui controle mais fácil. Dá para você fazer filtros, dá para você criar dashboards, dá para você extrair um monte de informação. Por quê? Porque é um dado estruturado. Beleza? Então, quando alguém fala assim para mim, Júlio, preciso criar caso de teste. Eu falo, você tem certeza? Você está no ágil? Não, tenho. A gente está aqui seguindo um órgão regulador. Não tem como, a gente vai ter que registrar alguma coisa relacionada à documentação. Não, tá bom. Então, vamos optar por caso de teste. Por quê? Porque é super estruturado. Super fácil de entender o que tem que fazer. Foi criado especificamente para isso. Entendeu? Então, por mais que, volto a dizer, o mundo não é perfeito, sabe? Às vezes, né, você assiste alguma palestra minha ou algum discurso meu e você pensa, mas isso daí, no meu mundo é diferente. É realmente, às vezes, uma coisa no seu mundo é diferente. Ter caso de teste, né, dentro do seu contexto, mesmo que não seja o contexto mais recomendável, é o que a vida traz, porque às vezes as pessoas implementam coisas no seu dia a dia que elas não são tão eficazes assim, mas mesmo assim está acontecendo. Então você tem que estar pronto, tem que estar pronta para conseguir lidar com aquilo que aparecer no seu dia a dia, como sendo alguém que testa aplicações, ok? Mas no meu caso, se eu fosse obrigado a estabelecer caso de teste dentro de um contexto ágil, eu usaria caso de teste tradicional. Por quê? Porque ele traz todas as informações que a gente precisa ter. Beleza? Beleza. Entretanto, alguns times ágeis foram lá e falaram assim, olha, quero ter caso de teste aqui dentro do meu time. Legal. Show. Mas, quer saber? Sabe aquele caso de teste que o Júlio está mostrando agora? Eu não gosto muito dele, não. Sabe por quê? Porque eu achei o negócio muito mais lindo. Vou te mostrar. E aí, quando você vai ver, essas pessoas pegaram lá o Gherkin, que é uma sintaxe de escrita de critérios de aceitação, muito utilizadas por desenvolvedores que juntos com os seus QAs e POs descrevem exemplos ou cenários de como o software deveria se comportar perante ao seu usuário. E aí pega essa sintaxe de escrita de critérios de aceitação e usa como se fosse casos de teste. Então algumas pessoas vão olhar para isso daqui e vão falar assim, isso daí é o BDD. Não, isso daqui é um cenário escrito com uma sintaxe chamada Gherkin. Essa sintaxe chamada Gherkin tem algumas palavras-chave, como cenário, que também pode ser exemplo, dado que, quando, e, então e mas. São algumas das palavras-chave que o Gherkin traz. Aí alguém foi lá e falou assim, olha, gosto muito mais desse formato do que desse. Quer saber? Vamos substituir. Então, algumas pessoas vão lá e escrevem casos de teste no formato Gherkin. É errado dizer isso daqui é o BDD. Não, porque o BDD é um método de desenvolvimento que envolve muitas outras coisas, não só a escrita de um cenário no formato Gherkin. Ok? Então, mega importante para você que fala, vou escrever o BDD, é olhar e buscar lá no site do Cucumber, por exemplo, quais são referências do Gherkin, que é a sintaxe utilizada para esse cenário aqui. Beleza? Então, lembre-se disso. Não fale mais, vou escrever o BDD, ou já criei o BDD, mas sim, já criei um cenário em Gherkin, já escrevi um cenário em Gherkin. Beleza? Esse daqui, então, é uma adaptação do mercado para times ágeis. Ok? Uma adaptação do mercado para times ágeis. Então, fala o quê? Dado que são as pré-condições que a gente tinha no caso de teste.
Quando são as ações, os passos que a gente tinha lá no caso de teste tradicional. E o então são os resultados esperados ou pós-condições, ok? Só que olha aqui para o caso de teste. No caso de teste, para cada quando aqui do Gherkin, ele tem uma espécie de um então aqui, né, na frente. Então, se a gente fosse escrever esse caso de teste aqui com o Gherkin, seria como? Dado que o cliente precisa ter saldo e a favorecida precisa ter saldo de 0. Quando eu faço o login com os dados do cliente, daí teria que ser assim, né? Então, a tela secreta é apresentada. Quando inicia a transferência, então o foco do campo favorecido, o foco no campo favorecido. Quando informo 500, então mensagem de confirmação é apresentada. Só que o que acontece? O Gherkin tem uma boa prática, que diz o seguinte: você fala dado que, fala quando, fala então. Não pode ficar misturando as coisas. Você não pode fazer dado que, quando então, quando então, quando então, quando então. Isso não é uma boa prática aqui do Gherkin. O Gherkin, ele é todas as pré-condições antes, as ações no meio e as pós-condições depois. Isso não colabora com o que você tinha aqui no caso de teste, que era a possibilidade de dar resultados esperados para cada uma das ações. Não tem essa possibilidade. Logo, por algum motivo a gente esqueceu disso, que nos limitou aqui. A gente adaptou o caso de teste para um formato Gherkin, mas a gente acabou esquecendo disso. Outra coisa que você vai ver é o seguinte: quando a gente fala de Gherkin, ele pode ser escrito de duas maneiras. Uma maneira declarativa, que é essa daqui, ó. Dado que o usuário tem saldo, quando ele seleciona a Bebel como favorecida e 500 como valor da transferência, aqui não está falando se é uma aplicação web, se é uma aplicação desktop, se é uma aplicação mobile, não está falando nada disso. Aqui já é diferente. A gente está fazendo imperativo. A gente está descrevendo passo a passo aqui o que é que tem que acontecer. Certo? Aqui já não. Aqui a gente está descrevendo. Tá uma coisa muito mais não adaptada à plataforma em si, mas mais genérica. Só que o que acontece? Às vezes aqui dentro do Gherkin, a pessoa vai escrever um caso de teste em Gherkin e acaba por colocar um Gherkin aqui que é extremamente imperativo. Então você vai ver coisas como: quando ele navega para a URL ABC e clica no campo XPTO e digita no campo ABC e clica no botão ABC e então vê a mensagem YZ e então clica no link, você vai ver coisas dessa forma. E o que acontece? Isso daqui vira uma tripona tão grande que fica até difícil de entender o que está escrito. Novamente, um caso de teste estruturado como esse ganha muito de um caso de teste semi-estruturado escrito em Gherkin. Por quê? Porque o Gherkin é um texto puro. O caso de teste é uma estrutura estruturada, é um conjunto de informações estruturadas. Daqui eu consigo extrair vários insights. Daqui eu já teria que trabalhar de uma maneira muito mais difícil se eu fosse extrair dados, extrair informações posteriori do que eu tinha em cada um desses casos de teste aqui escritos em Gherkin, entendeu? Entretanto, tem muitas pessoas que gostam muito desse formato. Por quê? Porque pode usá-lo dentro de uma ferramenta chamada Cucumber para poder, então, dirigir os testes automatizados a serem executados. Então tem muita gente que adora isso daqui justamente por isso, ok? Aqui já não, por quê? Porque um caso de teste, não é um insumo direto para automação. Esse daqui já pode ser um insumo direto para automação, ok? Então tem aí essas nuances. O que trouxe a gente para casos de teste escrito em Gherkin, principalmente foi essa questão do uso do Cucumber e também, né, essa questão de tentar se livrar de uma maneira estruturada para uma maneira semi-estruturada, ok? Esse vídeo não está aqui para dizer o que é o certo ou o errado. Está aqui para dar para você informações para que você saiba julgar e saiba, né, trabalhar com as informações. No final das contas, é sobre isso que o meu canal, né, tenta te ajudar você a estruturar a sua carreira para que você entenda melhor como é o seu papel e que você possa trabalhar com os artefatos ou as técnicas que estão disponíveis para você. Show? Beleza, então esses são os três formatos mais conhecidos de caso de teste que tem hoje em dia no mercado. Júlio, e sobre boas práticas de como escrever casos de teste? Tem. Primeiro, não crie um caso de teste que depende de outro. Lembra aqui, ó, dessa nossa tabela de decisão? A gente tinha aqui 4 casos de teste, ok? Você vai ter outras regras que vão gerar outros vários casos de teste. Vamos dizer que você tem um caso de teste, que é o caso de teste de você transferir dinheiro de volta.
tá? Então você tem um caso de teste de transferir e o outro de, sei lá, estornar a transferência, por exemplo, sabe? Então o que acontece? Você vai lá e fala, o caso de teste 1 é de transferir, o caso de teste 51 é de estornar, já sei. Vou colocar o caso de teste 51 dependendo do 1. E aí, como o 1 ele transfere R$500, depois eu vou lá no 51 e transfiro de volta. Só que o que acontece nesse caso? Se o caso de teste 1 falhar, o 51 nunca será executado. Então isso é uma má prática. Por isso uma boa prática é diferente, é você falar assim, se você precisa estornar algo, que você tenha a informação da transferência já salva no banco de dados, sem que você tenha que rodar nenhum caso de teste. Então você vai lá literalmente e congela o banco de dados para que ele já tenha, você vai lá e faz manualmente, né, uma transferência, que não está relacionado a nenhum caso de teste, e você congela a sua base. Quando você for rodar o caso de teste 51, você descongela ela e vai lá então e executa aquele estorno e vai estar tudo certo lá. Você não dependeu do caso de teste 1, entendeu? Então quando você depende do caso de teste 1, você tem uma dependência e isso pode ser ruim para você, ok? Vamos lá. Crie casos de teste que sejam realmente claros e diretos ao ponto. Se eu venho aqui e começo a criar aqui, por exemplo, aqui um caso de teste, sabe? Que ele não é objetivo, por exemplo, transferência de um valor de um usuário ABC para o usuário XPTO com uma informação relacionada ao saldo que pode ser obtido. Pronto, já sabe, ficou muito confuso. Não está direto ao ponto. Então, direto ao ponto, né? Super claro. Siga ao menos o template inicial. Qual que é o template inicial? Esse daqui. Se você tiver que escrever um caso de teste, não simplesmente escreva qualquer coisa. Pelo menos siga essa estrutura aqui que ela já vai te ajudar a você conseguir, então, estruturar bem um caso de teste. Ok? O que mais, Júlio, que tem? Pô, tenho não escreva caso de teste que se baseie em suposições. Eu nunca vou escrever um caso de teste, por exemplo, esse daqui, dizendo que quando o usuário seleciona a Bebel como favorecida, sendo que favorecida nem é uma opção do meu software. Puxa, no meu software eu não tenho essa questão de favorecidos. Então como que eu vou escrever aqui que ele seleciona a Bebel como favorecida se naquele software que eu vou testar não existe a opção de selecionar favorecido? Tá entendendo? Então você não supõe com base na sua experiência. Você escreve com base no que é real. Ok? Porque quando alguém for executar esse caso de teste aqui escrito em Gherkin, a pessoa vai executar e ela sabe que quando ela executar, se tiver qualquer coisa que não está consistente com o que está escrito aqui, ela tem que reportar como sendo uma falha. Se você gera seus casos de teste com base em suposições, isso com certeza vai acontecer e vai ser muito ruim. Por fim, como sendo boa prática ainda, crie casos de teste com base em técnicas de design de casos de teste. Então, ó, criei os meus 4 casos de teste com base nessa aplicação da técnica aqui da tabela de decisão. Por quê? Porque o caso de teste é algo que é criado a partir de uma regra, a partir de uso de uma técnica, ok? Júlio, só posso testar a partir de casos de teste? Não, tem outras diversas formas para você testar uma aplicação. Com base em testes exploratórios, com base em riscos, com base no código, com base nos modelos, tem um monte de outras formas de testar. Caso de teste é só uma delas. Por isso que eu falo para você, pesquise mais sobre como testar softwares. Isso vai ajudar você a entender melhor o que você pode trazer de benefício para dentro do seu contexto atual. Beleza? Show de bola. Agora é o seguinte, se você for usar Gherkin, tá? Se for usar Gherkin, por favor, acessa lá o cucumber.io/docs/Gherkin/reference para que você possa então entender quais são as boas práticas de escrita. Porque com essas boas práticas de escrita, você vai escrever um Gherkin que é um Gherkin positivo, um Gherkin bom, um Gherkin que seja compreensível por todas as pessoas que estão no seu time. Beleza? Júlio, quais são os benefícios que eu vou alcançar depois de ter assistido esse vídeo aqui? Você vai conhecer as principais formas do mercado de como criar casos de teste. Isso é ótimo. Você vai participar de uma entrevista, alguém falou, escreva caso de teste, você já sabe como escrever. Você só descreve, presta atenção na descrição dos desafios, né, que aquela determinada vaga propõe, para que você saiba qual dos 3 você vai usar. Júlio, o que mais? Você vai melhorar a sua forma de construção e adaptação aos modelos comuns de casos de teste. Então, vai ficar muito mais fácil para você conseguir melhorar a forma com que você constrói esses casos de teste aqui para você e para o seu time. E se você, é claro, perdeu qualquer coisa aqui, você pode voltar e assistir esse vídeo novamente, quantas vezes você quiser, porque ele vai estar aqui dentro do meu canal no YouTube, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir,
também de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário. E se você quer ter acesso a esse PPT aqui, esses slides que eu mostrei, basta você ir lá no meu canal do Júlio no Telegram, que é o t.me/JúlioDeLimas. Lá você consegue ter acesso a todos os PDFs que eu uso aqui dentro dos meus vídeos aqui no canal. E aí você consegue então ter acesso, baixar e guardar com você para que você possa consultar sempre que for preciso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.